Olá pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para deixar uma indicação de um livro aqui muito importante, que é um acontecimento histórico aí para a língua portuguesa, né? Pela primeira vez foi traduzido esse livro aqui para o português, 50 anos da Igreja de Roma. Esse livro aqui foi escrito por volta ali, se eu não me engano, 1860, mais ou menos, quer dizer, tem bastante tempo. É alguém que teve profundo conhecimento, inclusive, sobre a Guerra Civil Americana, né? Que também aconteceu ali no século XIX. Esse foi um livro que, de certa forma, abalou muito, né? Os poderes do Império Romano Católico. E antigamente a gente na Reforma Protestante, a cadeira papal era vista como a cadeira do anticristo e a religião romana sempre foi vista como a Babilônia, de Apocalipse. Mas isso se perdeu, inclusive por trabalho dos jesuítas ali, né, da Igreja Católica, para que, criando doutrinas como, por exemplo, a doutrina do arrebatamento secreto, eu acredito, né, lendo algumas coisas que eu vi, e até por obviedades, que eles tiveram influência nessa doutrina que fala sobre desviando o foco da religião romana, do Papa, para um outro anticristo, e aí envolve o arrebatamento secreto, né, como se Jesus voltasse 2 vezes. Mas tudo isso para desviar o foco realmente de que o Papa, a cadeira papal é a cadeira do anticristo. Mas esse livro aqui ele é muito grande, ele é muito detalhado sobre muitas coisas, tanto do testemunho pessoal, pelas coisas que ele viu, pelos ensinamentos, né, pela perversão do evangelho. Então é importante que os pastores leiam esse livro aqui. É muito importante que eles leiam esse livro aqui para ter um discernimento maior de como a Babilônia trabalha, né? E com certeza também ele fala aqui, ele foi uma pessoa muito importante e influente. Inclusive ele teve muita intimidade com o presidente Abraham Lincoln, que foi um dos maiores, se não o maior presidente da história americana, o mais famoso, né? E ele fala que tanto os jesuítas mataram, né, assassinaram Abraham Lincoln, quanto influenciaram na Guerra Civil Americana. Aliás, o Vaticano foi o único poder que reconheceu os confederados, que foram aqueles que iniciaram a guerra para se separar dos Estados Unidos, porque eles não queriam, eles eram contra a anulação da escravidão, eles queriam permanecer com a escravidão e a Igreja Católica estava apoiando eles. Então, com certeza tem influência católica romana, por meio dos jesuítas principalmente, né? Para que essa edição não fosse trazida em português, mas por um milagre aí chegou até a gente esse ano. Então, se você não tem esse livro, pessoal, adquira, tá bom? Deixa eu ler um pedacinho aqui rapidamente, só para você ver o que ele fala aqui. Permita-me mencionar seu nome como o primeiro, ele está agradecendo a um coronel importante, Sherman, né? Que também estava envolvido na Guerra Civil. Primeiro entre os muitos a quem dedico este livro. Devo isso a você como um símbolo de gratidão pela sua ajuda em minhas pesquisas sobre os verdadeiros assassinos do nosso martirizado presidente Abraham Lincoln. Achei você tão sábio e honrado em seus conselhos quanto o nosso país o achou corajoso nos campos de batalha da liberdade. Para o povo honesto e amante da liberdade dos Estados Unidos. Dedico também este livro, americanos. Vocês estão dormindo sobre um vulcão e não suspeitam. Vocês estão apertando contra o peito uma víbora que os morderá até a morte, e vocês não sabem disso. Leia este livro e você verá que Roma é a inimiga jurada, a mais implacável, a absolutamente irreconciliável e moral de suas escolhas, de suas instituições, de seus direitos e liberdades tão caros. Leia este livro e você não apenas entenderá que é a Roma que você deve os rios de sangue e os horrores indizíveis da última guerra civil, mas também aprenderá que o romanismo e a liberdade não podem coexistir. Isso já foi declarado pelos papas centenas de vezes. Leia este livro e você não apenas verá que Abraham Lincoln foi assassinado por Roma, mas aprenderá que o romanismo, sob a máscara da religião,
nada mais é do que uma conspiração política permanente contra todos os direitos mais sagrados do homem e as leis mais sagradas de Deus. Nessas páginas você não aprenderá a odiar os católicos romanos, não, mas aprenderá a ser mais vigilante do que nunca na guarda dos preciosos tesouros da liberdade concedidos a você por seus pais. Aprenderá a nunca deixá-los cair na mão daqueles que, com o sagrado nome da liberdade nos lábios e a máscara da liberdade no rosto, juraram destruir nossa liberdade. Esse livro também é dedicado aos bispos, sacerdotes e o povo de Roma. Em nome de suas almas imortais, peço a vocês, católicos romanos, que leiam este livro. Pela misericórdia de Deus, você descobrirá em suas páginas como você é cruelmente enganado por suas tradições vãs e mentirosas. Você verá que não é por meio de cerimônias, missas, confissões, purgatórios, indulgências, jejuns, etc. que você é salvo. Você não tem nada a fazer a não ser arrepender-se e crer. E aí ele continua, né? Mas é isso, pessoal. Vale a pena você ler e comprar esse livro, principalmente você que é pastor, né? Para você poder estar mais ciente aí, né? De como que a Babilônia trabalha. E a Bíblia fala muito sobre o Cristo, mas também fala muito sobre o anticristo, sobre a Babilônia, sobre este homem da iniquidade, né, que se assentou na cadeira de Deus. Aliás, quando se diz que ele assentará-se na cadeira de Deus, muita gente pega e diz que essa cadeira vai se encontrar no templo de Salomão, que será reconstruído em Jerusalém. Como se o templo de Salomão, ainda que ele for reconstruído, fosse ser a casa de Deus. Mas a casa de Deus não é o templo de Salomão, ainda mais agora após a vinda de Cristo, que os sacrifícios cessaram. Então, se viessem a construir o templo de Salomão, não seria um templo de Deus, seria um templo do diabo, porque ali se ofereceriam ovelhas e tudo mais, anulando assim o sacrifício de Cristo. Aliás, esse foi um dos motivos também que Deus destruiu, por meio do Império Romano, o templo de Salomão. Então, quando ele diz lá em Tessalonicenses que assentará-se na cadeira, né, de Deus, significa que ele se assentará numa posição de liderança cristã, que é exatamente a posição do Papa. Então, aconselho muito a ler esse livro, tá bom? Que Deus abençoe a todos e espero que tenha sido útil aí essa informação. Um abraço.